Como escola literária, as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio foram estabelecidas pelo romance Wither, de Goethe, publicado na Alemanha em 1774. Na Inglaterra, o romantismo se manifesta nos primeiros anos do século XIX, com destaque para a poesia ultrarromântica de Lord Byron e para o romance histórico Ivanhoe, de Walter Scott. Também figuram entre as primeiras obras do início da Revolução Romântica, na Europa, os livros de Manuel Lescaut, do árabe Prévost, e a história de Tom Josés, de Henry Fielding, 1759. O romance, contudo, já era utilizado no Império Romano, cuja palavra romano era aplicada para designar as línguas usadas pelos povos. Sob o seu domínio, tais idiomas eram, na verdade, uma forma popular do latim. As composições do cunho popular e folclórico, escritas em latim vulgar, em prosa ou em versos, que relatam fantasias e aventuras, também eram chamadas de romance. E foi no século XVIII que tomou o sentido atual, após passar pelas formas de romance de cavalaria, romance sentimental e romance pastoral, na Europa. O romance pode ser considerado o sucessor da epopeia. Os românticos se caracterizam por estar em oposição à arte neoclássica. Eles queriam se libertar das regras e valorizar o estilo do artista na obra. Ela se caracteriza por aderir aos sentimentos, à imaginação, o nacionalismo e a natureza, através das paisagens. Presenciamos o contraste entre o estilo anterior e o romantismo, que surgiu por volta do século XIX, século agitado por mudanças sociais, políticas e culturais, causadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. A pintura romântica possui características que se aproximam da arte barroca, como, por exemplo, o dinamismo através de uma composição em diagonal, a valorização das cores e dos contrastes claro e escuro, a busca das emoções humanas e de fatos da história da época. Os principais artistas do romantismo são Francisco José Goya e Lucientes, 1746 a 1828. O artista mostrou, por meio de retratos, o povo, as personalidades da época, a guerra, as cenas históricas. Como a pintura de certos temas vinha a se consolidar dentro do estilo, ele buscou um modo de representar a história de um modo mais geral. Como disse Nionello Venturi, a pintura de Goya é um símbolo eterno da revolta popular contra a opressão. E Eugênio Delacroix, 1799 a 1863. Esse artista teve o privilégio de viajar com a comitiva do embaixador da França, a fim de retratar e documentar os hábitos das pessoas daquela terra. Ele mostra a multidão, o uso das cores e luzes e um foco nas obras de caráter político. O romantismo na literatura tinha como objetivo sair dos padrões da escrita anterior. O público-alvo atingido foram burgueses que não estavam ligados aos valores literários. Uma das características do romantismo era mais emoção, retorno à natureza, essência humana, mas também não só o sentimento, mas também o pensamento, misturados com ironia e autorreflexão. Uma das bases do romantismo era o liberalismo como referência. O romantismo renega as formas rígidas da literatura como versos de métrica exata. O romance se torna o gênero narrativo preferencial dos escritores da época. Outros dois aspectos fundamentais eram o historicismo e o individualismo. O historicismo, como já diz o nome, são os resgates históricos apaixonados e saudosos ou observações sobre o momento histórico que atravessava-se aquela altura. Já no individualismo, traz consigo o culto do egocentrismo, vai contra o avanço da modernidade e é uma crítica à perda das perspectivas. Em resumo, por parte, o romantismo nos mostra como bases de vida o amor e a liberdade. Ao contrário do romantismo literário, que tem bem definidos seus limites cronológicos, é impossível definir cronologicamente o romantismo musical. No entanto, ele domina em todo o século XIX. A música romântica vive de estímulos literários, pois as formas musicais estão subordinadas a enredos literários. Esta é uma característica comum da música romântica. Para além dessa característica comum a todas as músicas, existem outras tais com a maior liberdade de modulação, músicas subjetivas e mais individuais. As grandes diferenças entre o romantismo literário alemão, inglês e francês, devido ao desenvolvimento social desse, também se reflete na qualidade musical. As primeiras evidências do romantismo na música aparecem com Beethoven.
suas sinfonias, a partir da terceira, revelam uma música com temática profundamente pessoal e interiorizada, assim como algumas de suas sonatas para piano também, entre as quais é possível citar Sonata Patética. Outros compositores como Chopin, Weber e Berlioz levaram ainda mais adiante o ideal romântico de Beethoven, deixando o rigor formal do classicismo para escreverem músicas mais de acordo com suas emoções. O romantismo no Brasil iniciou em 1836. Os artistas brasileiros buscaram sua fonte de inspiração na natureza e nas questões sociais e políticas do país. As obras brasileiras valorizavam o amor sofrido, a religiosidade cristã, a importância da nossa natureza, a formação histórica do nosso país e o cotidiano popular. No ano de 1836, é publicado no Brasil Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Esse é considerado o ponto de largada deste período na literatura de nosso país. Essa fase literária foi composta por 3 gerações. Primeira geração, conhecida também como nacionalista ou indianista, pois os escritores dessa fase valorizaram muito os temas nacionais, fatos históricos e a vida do índio, que era apresentado como bom selvagem e, portanto, símbolo cultural do Brasil. Destaca-se nesta fase os escritores Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Araújo Porto Alegre e Teixeira e Souza. Segunda geração, conhecida como mal do século ou fase ultrarromântica. Os escritores desta época retratavam os temas amorosos levados ao extremo, e as poesias são marcadas por um profundo pessimismo, valorização da morte, tristeza e uma visão decadente da vida e da sociedade. Muitos escritores desse período morreram ainda jovens. Podemos destacar os seguintes escritores desta fase: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Terceira geração, conhecida como geração condoreira, poesia social ou goana. Seria a fase de transição para uma outra corrente literária, o realismo, a qual denuncia os vícios e males da sociedade, mesmo que o faça de forma enfatizada e irônica, com o intuito de pôr a descoberto realidades desconhecidas que revelam fragilidades. A mulher era idealizada e acessível.